A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos, nesta oportunidade, fazer o comentário da nossa lição de número 8, o lugar santíssimo, nosso texto áureo, que encontra-se na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 3, que diz assim: Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. A nossa verdade prática diz que, pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado. E hoje temos liberdade e confiança para entrar no trono da graça. Nós temos também nossa leitura diária, em Êxodo, capítulo 26, versículo 31, Hebreus, capítulo 9, versículo 6, Levítico, capítulo 16, versículo 2, Hebreus capítulo 9, versículo 24, Marcos capítulo 15, versículo 37 e Mateus capítulo 27, versículo 51. Nós vemos que na nossa introdução da revista, dessa lição de número 8, que fala a respeito do lugar santíssimo, fala que era o local reservado do tabernáculo, e representava a plenitude da presença de Deus, que habitava entre o povo de Israel. Nós vemos que o lugar santíssimo era um local em que somente o sumo sacerdote poderia adentrar, né? Então ele entrava somente uma vez por ano e ali ele executava o serviço, da expiação, né? O capítulo 16 do livro de Levítico, no versículo 2, diz algo muito profundo sobre essa questão do lugar santíssimo. Fala assim: E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Então, não deveria entrar qualquer dia, nem de qualquer maneira, Havia o dia específico para que o sumo sacerdote adentrasse naquele local, chamado de lugar santíssimo ou santo dos santos, E por que toda essa reverência e esse temor? Porque, segundo depreende-se do texto aqui, Deus estava ali, ele aparecia ali. Então, o homem não pode apresentar-se a Deus de qualquer maneira. O homem não pode ter uma relação com Deus, uma comunhão com Deus de qualquer maneira. Por isso que a necessidade de que o sumo sacerdote, quando ele adentrava naquela região, ele fazia um sacrifício por si mesmo, E depois pelo povo, e aí entrava. Veja comigo o que está escrito aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então veja que os sumos sacerdotes, eles então adentravam ali naquele local, mas eles já tinham feito uma expiação por si mesmo, E em prol do povo, e entrava como representante do povo para obter o perdão do povo, Então nós vemos todo esse rigor, toda essa questão ritualística do Antigo Testamento, tudo isso vem sobre a pessoa de Jesus. Veja comigo que o segundo tabernáculo, a segunda parte do tabernáculo, por assim dizer, aquela região bem
restrita ao sumo sacerdote, aquele local, era um compartimento do tabernáculo, né, que estava o santuário interior, chamado Santo dos Santos. É uma região bem, é uma parte que ali estava a arca do Senhor, né, que simbolizava a presença de Deus. E o sumo sacerdote era rigorosamente proibido de entrar no Santo dos Santos mais de uma vez por ano, né? Então, o Espírito Santo ele ensinava que, sob o antigo concerto, o acesso livre à presença de Deus ainda não estava franqueado, porque a estreita comunhão com Ele só poderia existir somente depois de uma consciência, né, da pessoa ter sido purificada, ou seja, ela ter sido regenerada, né, com perfeição. E essa purificação, essa regeneração, ela é obtida, né, quando o homem ele entrega-se a Jesus Cristo, né, como seu único e suficiente Salvador. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele morreu pelos pecados do homem, né? Então nós vemos que o escritor aos Hebreus, ele vai fazer aqui dentro da sua epístola, nos capítulos 7, 8, 9, 10, é, muitas revelações e comparações, né, sobre o Antigo e o Novo Concerto, né? Então nós vemos aqui no capítulo 10, né, a partir do versículo 19, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos chamou. Então veja que, contrastando com o acesso limitado a Deus que os israelitas tinham, né? Então Jesus, ao dar a sua vida por nós, como um sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, ele abriu o caminho para a própria presença de Deus e para o trono da graça. Por isso que nós, como crentes, como cristãos, como discípulos de Jesus, podemos então estar constantemente na presença de Deus, chegando a Ele com gratidão, né, em oração, né? E aí o versículo 22, quando fala que nós devemos chegarmos com verdadeiro coração, há duas coisas inseparáveis, que é a fé, né? A fé a Deus, né? Que nós devemos estar, além de ter uma fé, devemos ter uma confiança muito grande. O nosso coração tem que estar completamente purificado da má consciência. E a purificação só é obtida através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, né? Então são inseparáveis a fé e a nossa aproximação a Deus mediante Jesus, né? Ou seja, a fé ela é definida como achegar-se com sinceridade a Deus, crendo na sua bondade, né? Como está descrito no capítulo 11, no versículo 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Então, ao chegarmos a Deus mediante Jesus, achamos a misericórdia, a graça, a ajuda, a salvação, a santificação, como está descrito aqui no versículo 14 do capítulo 10 de Hebreus, que diz assim: Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são
santificados, né? E também alcançamos a purificação. E isso está subentendido que quando a pessoa ela não se aproxima de Deus em uma oração e em comunhão com Jesus, não tendo fé, não tendo a fé salvífica em Cristo, ela não tem comunhão com Deus. Então, é necessário que aproximar-se de Deus tem que se aproximar, mas através de Jesus. É por isso que o escritor, né, a carta, a epístola de Timóteo, o apóstolo Paulo, ele descreveu no capítulo 2, no versículo 5: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Portanto, é através do sangue de Jesus, é através da pessoa de Jesus que o homem tem os pecados perdoados, tem a purificação da sua vida, da sua alma e, além disso, de ganhar a vida eterna, ainda vai receber o galardão nos céus. Por isso que Jesus, como bem descreve o escritor aos Hebreus, que ele é o sumo sacerdote, ele é aquele que intercede por nós, é aquele que está mediando entre nós e Deus. Por isso a ele seja dado toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém.